Olá, tudo bem? Então eu vou tentar gravar, não tô com o microfone, mas eu vou tentar gravar o mais alto possível, dentro daquilo que eu consigo. Então, não tem como te ligar o ventilador porque tá muito calor. Então vamos lá. Meu nome é Luciana, mais conhecida como Geminiana em Colapso. Por que eu escolhi Geminiano em Colapso? Porque a minha mente está sempre entrando em colapso, está sempre explodindo o tempo inteiro. Então eu me vejo, ainda sou geminiana, como uma pessoa que pensa muito. E eu me interessei pela psicanálise porque uma das primeiras coisas que eu comecei a aprender sobre a psicanálise é você saber se analisar. Então, assim, eu tenho muitas análises sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha experiência, sobre a minha relação familiar. Então, eu sou originária de uma pessoa capixaba com mineira. A princípio, um leonino, uma ariana, e eu sou a quarta. Eu nasci nos anos 80, pelo que eu me lembro, assim, porque eu consigo me lembrar, foi uma época muito difícil. E onde eu resido realmente, foi onde eu nasci, onde eu cresci, casei, separei, voltei e não saí ainda de novo, mas eu vou sair. E isso é só um resumo, né? Eu vejo uma família de muitos conflitos, né? Ego, financeiro, uma questão moral muito exigente, onde a honestidade sempre foi você pode ser pobre, você pode ser lascado, mas você tem que preservar seu nome e seu sobrenome. Pois é. Vamos mudar de assunto. A questão é o seguinte, a minha análise de hoje é com relação ao relacionamento de irmãos, né? Você provavelmente vem de uma cultura, como todos nós, onde o irmão homem, seja ele mais velho ou seja ele mais novo, ele tem que tomar conta da família na ausência dos pais. Pois é. Esse suposto cuidado, que na verdade não é um cuidado, né? É uma... como que eu vou dizer? É uma rédea, né? Que seus pais estão ali puxando, e aí quando você, na ausência deles ou na covardia deles, eles impõem essa obrigação de um irmão se responsabilizar pela atitude do outro. Eu, conversando com um dos meus, já tinha falado com ele. Ele veio falar que ele já segurou onda de fulano, de beltrano, de cicrano, de não sei quem. Aí eu perguntei, mas qual foi a minha onda que ele segurou? Isso analisando, né, todo o meu histórico. Eu falei, mas qual foi a minha onda? Eu nunca dei problema financeiro, minha vida pessoal, minhas coisas, eu nunca deixei chegar no portão de casa, sabe? Minha vida fora, ninguém tem nada a ver com isso. Mas, beleza, ele falou. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, eu fiquei analisando. Eu, por minha vez, com bom senso, virei pra ele e falei, você me desculpa, eu quero te pedir perdão, sabe por quê? Porque você é filho e os seus pais, no caso os nossos pais, jogaram sobre você uma responsabilidade de pai, sendo que você não tem essa obrigação, você tem a obrigação de pai com seus filhos. Aqui todo mundo já tem mais de 40 anos e ninguém é responsável por ninguém, cada um que escolheu o seu destino, você não responde por nada disso.
esse vídeo também é um meio de fazer com que, se de repente chegar a ele, que hoje em dia eu preferi isolar ele, de não me relacionar mais com ele, porque eu tinha uma rede social e ele se achou no direito de vir criticar a minha postagem. E eu falei pra ele, eu repito, você não é meu pai. Eu não falei no sentido de abuso, no sentido de... no sentido dele se tocar. Que ele tem que cuidar da vida dele, da família dele, que ele não tem essa responsabilidade. Eu falei no sentido dele se libertar, dele gravar essa frase na cabeça e entender que ele não tem essa obrigação, ele não é pai de filho mais velho do que ele, de filho com pouca diferença de idade, sabe? Porque ele com 7, 9 anos, ele não teve filho. O primeiro filho dele ele foi ter com 26 anos. Então, assim, ele não tem responsabilidade, assim como todos os demais. Eu tenho 43 anos, eu não sou responsável por um mais novo do que eu, pelos outros que são mais velhos. Então a gente tem que quebrar esse paradigma que tá entranhado na nossa alma, na nossa cultura, de que você tem que cuidar do irmão. Não, você não tem que cuidar do próximo. Seu compromisso é com seu filho, seu compromisso é com você, você tem que cuidar de si. Ele virou pra mim e falou, mas você vai se responsabilizar pelas suas escolhas. Sim, hoje eu tenho essa consciência. Antigamente, pra mim era mais fácil culpar os outros. E quando eu comecei a tomar rédea sobre a minha vida e entender que as consequências do meu futuro, do meu presente, na verdade, são questões das minhas escolhas, de certa forma eu consegui perdoar, porque isso é uma questão cultural que foi entranhada na cabeça dele desde pequeno. Então, assim, não tô aqui para ensinar ninguém a criar filho. Não tenho filhos, não tive. Não tentei. Mas depois que eu fiz 40, eu não tenho condições. Eu reconheço que eu não tenho condições de criar um outro ser humano, de educar um outro ser humano. Então eu tenho sobrinhos, eu sou tia, eu sei que eu sou em certas coisas espelhos para eles, mas não é responsabilidade minha. Não vejo sacrifício algum de sentar com eles, conversar certos assuntos, explicar certas coisas, mas a obrigação maior de explicar as coisas são os pais. Os pais têm preguiça. É muito mais fácil você pegar um celular, enfiar na mão de uma criança e você ver aquela criança vendo alguma coisa, você ir lá. Se principalmente você tiver contato, você vai lá e censura. Se você não tem, você vai e bloqueia. Você não tem a capacidade de explicar para a criança que existe isso e aquilo no mundo. Aí quando ele cresce, sabe o que acontece? Ele fica deslumbrado. Você não entende, você não consegue explicar para uma criança que existem os prós e os contras, sabe por quê? Porque isso dá preguiça, isso dá desgaste, isso cansa você explicar para um ser humano. Por isso que eu digo que hoje eu tenho essa ciência de que eu não tenho condições de gerar um outro ser humano, de criar e educar um outro ser humano, porque eu não quero fazer esse processo de ter que estar constantemente explicando, ensinando para o outro ser humano. Preguiça, cansaço. Porque quando eu tinha disposição, quando eu quis, não aconteceu. A culpa é minha? A culpa é de um Deus? A culpa é da genética? Não sei, não veio, não aconteceu. E eu hoje não faço o menor esforço para que isso aconteça. Não quero. E se acontecer, foi irresponsabilidade minha. Porque essa é uma escolha que eu fiz após os 40. Mas foi a escolha que eu fiz. E com relação às atitudes que eu tenha, possa vir a ter, a responsabilidade, as consequências são minhas. Eu sei o que é que pode me acatar as escolhas que eu faço. É por medo de sofrer as consequências que eu deixei de fazer muitas escolhas. Mas hoje eu quero e eu vou assumir, seja lá qualquer escolha que eu vá fazer da minha vida.
Da minha não, né? Da vida que está comigo. Que nada é meu. Nem vou falar que é do pai, porque eu sou ateu. Então, nesse universo, é isso. Você não é responsável pelo seu irmão. Você não é pai do seu irmão. Tira das suas costas as responsabilidades que seus pais jogaram porque eles não quiseram, por covardia. Eles não quiseram assumir, acatar essa responsabilidade de ser pai, de ser duro, de ser firme, por medo de não ser querido. Por medo do, meu pai e minha mãe é ruim. Sendo que, vamos ser sinceros, pai e mãe são seres humanos. Eles são cheios de defeito, como qualquer um. E a gente tem que tirar eles desse pedestal. Não só pela gente, mas por eles também. Sabe? O fato de você tirar seu pai e sua mãe de um pedestal, isso é uma prova de amor para com eles também. Você sabia disso? Pois é. É uma prova de amor com eles também. Porque ninguém tem a obrigação de ficar carregando o cruz do outro. Todo mundo é consequência das próprias escolhas. Eu entendi isso a duras penas. Eu faço questão todos os dias de carregar essa responsabilidade da vida que está comigo. O compromisso da vida que está comigo. Porque eu de tanto ficar pensando por medo, que a gente é assim. A vida da gente, a vida tá pra gente é assim. É com medo. Ou do céu, se você não for uma boa pessoa, você não vai ter o céu. Ou se você for ruim, você vai pro inferno. Sendo que são coisas naturais que estão na gente. E aí a gente tem que aprender a dosar. Isso é uma questão de, sei lá, caráter? Não sei. É isso. Tira essa responsabilidade de que você é responsável por alguém. Você não é responsável por ninguém. Você não é pai, você não é mãe de irmão, tá? Se você tem filhos, você tem responsabilidade com seus filhos até um determinado período. Porque daqui a pouco também eles por eles mesmos, eles vão ter responsabilidade da vida deles. Então tira esse peso, tenta viver a vida um pouco mais leve e aprender a rir de si mesmo. Porque às vezes a gente também esquece dessa criança no interior. A gente cresce, a gente fica tão pesado, tão chato. Tudo, sabe? Tem que ter consciência também de que a gente também, ainda mais no mês dos Ereis, né? Ereis e Bijim, a gente tem que também tratar deles, da nossa criança interior. Da gente sentar na frente do espelho e falar assim, eu te perdoo. E assim, o que você vê quando... O que você acha de mim agora? Tenho certeza que a criança interior vai ter um orgulho danado de você. Mas por outro lado, ela também vai ficar muito triste porque você esqueceu dela. Porque você ficou muito sisudo. Esqueceu dos seus sonhos, matou muita coisa pra agradar o outro. Do outro. Foi viver a vida dele do jeito que acha que tem que viver. Mas a sua ele resolveu podar. Por que ele resolveu podar? O que incomodou? O que incomoda? O que tem vergonha? Qual é o motivo para ter vergonha? Né? É isso. Não tem mais nada para dizer. Tô tentando, hein? Quem sabe eu consigo evoluir. Esse processo de evolução dói, menina, que coisa horrorosa. Dói demais. Beijo, boa evolução para nós.